Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e dando continuidade ao programa anterior, onde eu mostrei a execução desta parte da peça, agora eu mostro a execução da parte menor. Nessa peça, que é a segunda peça, a peça menor, que vai compor o conjunto junto com a outra, eu já me adiantei em algumas ações que eu já mostrei na peça anterior, como esses arredondados que eu fiz para dar acabamento, e os rasgos que foram feitos com uma tupia laminadora. Então, esses detalhes, caso você vá encarar o projeto, você vai encontrar no episódio anterior, onde eu mostro esses detalhes sendo feitos. Aqui eu vou mostrar o que eu já tinha pré-feito na peça anterior, que foi justamente a marcação das furações e o uso do gabarito para cavilha. Então eu vou mostrar esse raciocínio para vocês. Eu estou aqui com as peças colocadas, simplesmente apoiadas. A peça está deitada, mas aqui está de um jeito que eu consigo visualizar como a peça vai ficar pronta. Então agora eu começo o raciocínio da marcação das gavilhas. Então eu vou tirar essa peça daqui. Eu sei que essa peça está encostada nessa, que é o fundo, e ela está alinhada aqui por baixo, alinhada junto com essa daqui. Eu tenho esse canto e essa peça por dentro. Então esses alinhamentos já estão corretos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco aqui e um risco aqui. Então eu já tenho 3 marcações feitas. A outra peça tem um desnível onde vai correr esta parte sobreposta. Então na outra peça eu sei que eu tenho 13 centímetros desse desnível. Então eu marquei aqui 13 centímetros e criei justamente esse topo, que está aqui. A próxima marcação é esta peça aqui, que é justamente onde vai encaixar essas duas almas aqui. Então esses rasgos já foram feitos exatamente onde eu precisava para que eu tivesse esse excesso nessa peça. Vejam que ela está entrando na parte de baixo, um excesso de 6 milímetros e um excesso de 6 milímetros aqui, que é justamente o que está encaixando aqui e o que está encaixando nesta parte. Então agora aqui eu posiciono esse conjunto. Então aqui eu já consigo fazer outra marcação. Justamente esta peça, esta marcação desta espessura, e eu já rebato essa marcação aqui. Já continuo essa marcação na lateral, que é essa lateral. Então vejam que eu vou desconstruindo a peça e vou traçando os alinhamentos dos topos que se encontram com as faces. Esse tipo de peça que é encaixada, ela pode sofrer alguma variação. Então é importante que você encaixe a peça e confira o esquadro para ver se está ok. Aqui está abrindo um pouquinho, 1 milímetro aqui, e aqui está encostado. Então eu preciso corrigir isso antes de fazer a marcação. Vejam, agora eu estou com o esquadro encostado aqui e aqui está perfeito. Tem outro esquadro aqui que depois vai ter que ser verificado, que é justamente esse esquadro. Então está pedindo para isso o conjunto girar um pouquinho. Então vamos girar para ver se não vai ter nenhum problema. Aqui está ok. Aqui está ok. Então o que eu fiz aqui? Eu ajustei os encaixes, encaixei as peças e agora ela está exatamente na posição que ela vai ficar. Então agora eu posso riscar. Quando você for riscar, utilize um lápis muito bem apontado para as linhas ficarem bem finas. E você não perder medida com a espessura da linha. Então tá aqui, agora eu tenho o fundo aqui, que eu alinho com esta marcação. E agora eu crio esse risco aqui. Aqui e aqui. Tá aí, ó. 2 marcações.
Aqui eu vou prolongar a marcação que eu já tinha feito. E eu tenho aqui e aqui. E por fim eu tenho essa peça que vai ser colocada aqui. Mas eu ainda não vou marcá-la, justamente porque nessa peça eu vou fazer 2 furos aqui para receber 2 copos. E esses copos você vai colocar lápis e afins. Mas primeiro eu vou definir o copo que eu vou usar para poder fazer a marcação depois, em função da altura dos lápis que não vão ficar aqui. Agora eu começo então a marcar o local das cavilhas e transferir de uma peça para outra o alinhamento dos furos. Então, essa peça aqui, eu ponho o esquadro aqui, alinhado. Eu estou usando essa largura do esquadro como uma referência de medida. Então eu marco aqui. Aqui eu vou alinhar um pouco para cima, porque eu tenho uma espessura aqui. Então eu marco aqui. A mesma coisa aqui. Marco aqui, marco aqui. Então agora eu já tenho 4 cavilhas marcadas. Então a hora que eu for utilizar o gabarito para fazer a furação, eu vou posicionar o gabarito aqui, depois ele vai estar travado na medida e eu transfiro para a parte do topo, que é a correspondência desses 2 furos. Então aí eu vou fazendo a correspondência usando o gabarito. Eu alinhei os 2 furos aqui do gabarito nas 2 linhas marcadas na madeira e apertei aqui por trás. Agora eu ajusto essa peça, que é o anteparo da medida. Aliás, ou melhor, antes eu preciso prender esses 2 parafusos. Agora eu prendo este anteparo aqui. Então essa medida está marcada. Volto com este outro anteparo até aqui. Também prendo aqui, primeiro na barra. E agora eu tenho um ajuste fino aqui, que é justamente para travar todo o conjunto. Então essas 2 furações estão travadas daqui até aqui e a medida é essa. Então agora aqui eu faço a furação. Eu estou usando uma broca de 8 milímetros com um limitador de profundidade. O que eu faço agora? Essas 2 peças estão travadas. Eu só afrouxo essa daqui, para que eu possa remover esta e esta. Tá aqui, removi. Agora eu pego esta peça e vou posicionar desta forma. Veja que eu parti da parte de trás para cá, que era este anteparo. Então eu inverti, eu estou colocando desta maneira. Aqui, assim. Então aqui eu já tenho a medida exata desta furação, que eu vou agora transportar ela para o topo da madeira. Então eu simplesmente posiciono e aperto aqui. E aqui também. Então eu estou exatamente com a furação alinhada na outra peça. Então o que eu quero dizer para vocês é isso. A furação está exatamente alinhada. Isso eu vou entrar com a cavilha e fazer o encaixe dessa forma. Agora nessa situação você tem que prestar atenção numa coisa. Essa peça vai aqui do lado.
Só que ela não está alinhada com esta outra, que é onde eu vou ter a furação de topo. Ela tá, ela desce um pouco mais porque ela pega a espessura dessa peça, deste jeito. Se eu encostar esse anteparo aqui, eu vou errar. Então eu preciso entrar com um enchimento aqui correspondente a esta espessura. Então é isso, olha, eu coloquei um anteparo, encosto aqui. Vejam, eu tenho os dois furos alinhados e aqui eu tenho a outra peça. Com o passar do tempo, você vai ter que se familiarizar com o uso desse gabarito. Porque às vezes você vai se deparar com situações em que você precisa mudar o tipo de marcação que você vai fazer com ele. Que é o caso aqui, por exemplo. Essa peça vai aqui. Então eu tenho um excesso saindo aqui e eu tenho um excesso saindo aqui. Então se eu começar a marcação por aqui, fazendo a furação aqui e aqui, digamos que eu posicione aqui e marque este anteparo. E marque este outro anteparo aqui. Quando eu for transferir para cá, eu vou ter que mudar a situação, porque isso vai estar 3 centímetros para cima. Então essa peça teria que estar deslocada 3 centímetros. Então eu vou inverter, eu vou começar por essa peça, fazendo a furação no topo, que aí fica mais fácil de eu transferir para cá. Agora eu posiciono o gabarito. Estas duas partes do gabarito. Agora eu vou deitar essa peça aqui. Eu tenho uma marca aqui. Essa marca é o alinhamento que vai ficar esta peça. Então eu vou alinhar aqui. Alinhei. Agora eu marco este anteparo nesta situação. Então tá aí, agora eu posso fazer essa furação. Solto aqui. E do jeito que tá aqui, eu já transfiro para cá. Vejam que agora eu encosto este anteparo aqui, que foi a marcação que eu fiz anteriormente. Veja como você precisa prestar atenção. Eu errei. Eu fiz a furação nos dois topos. Então, aqui dá para corrigir perfeitamente. Eu vou colocar uma cavilha aqui. E tá aí, os dois furos alinhados e essa peça vai aqui. Então realmente precisa ir prestando atenção no posicionamento correto do gabarito em função da situação que você vai fazer a furação. Agora eu vou fazer essa furação, que é a furação no meio da peça, não está na beirada. Então vamos lá. Essa peça, ela vai aqui. Vejam, B, P. Então eu vou fazer primeiro a marcação aqui, para depois transferir para cá.
essa marcação, aí eu já vou ter que usar o gabarito numa outra posição, que é essas cantoneiras repousadas assim, dessa maneira. Então aí eu uso o anteparo dos dois lados. Aqui é uma situação que você vai ter que marcar o eixo da onde vai entrar a cavilha, porque você não tem a referência do gabarito. Eu cortei aqui uma tirinha de madeira que é exatamente a metade de um MDF de 15 milímetros, para facilitar a marcação nesse sentido. Dessa forma eu consigo posicionar tanto assim como assim, que eu estou posicionando numa superfície, bem no meio da madeira. Agora eu coloco esse anteparo aqui, que é justamente para um limitador, né? Um complemento do limitador, para que não afunde muito na hora de furar. Agora é só posicionar aqui. Vejam que essa diferença é justamente a diferença aqui, que essa madeira está recuada. Então eu estou colocando o gabarito da parte onde ela está alinhada com a outra madeira. Um outro detalhe que eu vou acrescentar nessa peça é justamente uma prateleira aqui. Inclusive eu já fiz a furação das cavilhas para fixá-la. A função dessa prateleira é justamente criar dois buracos aqui, onde eu vou colocar dois copos de alumínio. Esses copos de alumínio vai servir para colocar lápis. Então esse copo ele vai embutir até a borda dele aqui e os lápis vão ficar da borda para fora. Então, para fazer essa marcação, o que eu fiz? Eu achei o meio e depois criei duas diagonais. Então, os copos vão ficar com uma distância igual uma da outra. Ou melhor, os copos vão ficar centralizados na metade da peça. Para realizar o furo aqui, para colocar o copinho, eu vou utilizar uma serra-copo. Essa serra-copo, o ideal é utilizar a serra-copo própria para madeira, que tem essas pontas de vide e tem menos dentes. Ela tem uma configuração própria para isso. Mas eu não tenho esse diâmetro próprio para o diâmetro do copinho, do furo que eu preciso fazer. Então eu vou utilizar essa serra aqui, é uma serra de passo contínuo, ou seja, ela tem todos os dentes na mesma altura e dentes pequenos. Ela é própria para furar madeiras mais finas e não tão grossas. Então o que eu vou fazer? O que acontece quando você usa ela com madeiras muito grossas? Entre os dentes se enche de serragem e aí ela fica girando e queimando, justamente porque ela não está cortando. Então por isso que ela é própria para metais, chapas e chapas finas de madeira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usá-la nessa situação, justamente por causa do diâmetro, e vou iniciar o furo de um lado, depois eu viro a peça e furo novamente do outro lado. Aí é como se eu estivesse furando duas madeiras finas. Agora que eu estou com todas as peças prontas e preparadas, ou seja, todas as furações prontas, alinhadas, os rasgos necessários, eu vou montar a peça. Para montar a peça, eu vou iniciar a montagem do meio para fora, justamente analisando os encaixes de uma maneira que um encaixe não atrapalhe o outro, que uma cavilha não atrapalhe a outra. Então essa peça é a peça do meio, ela está aqui. Então eu vou prender o que eu tenho aqui e o que eu tenho aqui, que é esta peça e esta peça. Depois disso preso, eu encaixo aqui. Entro com o fundo e depois entro com as duas laterais. Então é uma sequência. Então vamos lá.
Agora eu vou entrar com esse conjunto assim. E eu vou colocar algumas gotas de cola para ajudar a segurar. Agora que eu encaixei esse miolo, eu vou entrar com o fundo, a parte de baixo. E o desafio está pronto. Então eu convido vocês a fazerem essa peça. É uma peça relativamente complexa. Muitos encaixes, muita cavilha, ou seja, precisão é imprescindível. Se você curtiu o nosso programa de hoje, dê aquele joinha no YouTube. E caso você queira adquirir o kit de materiais para a realização desse projeto, você tem um link à sua disposição na descrição do programa no YouTube. Um grande abraço e até o próximo programa.